Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo o professor e mestre em ciência da religião, Silas Procópio. Silas, você, nessa sua pesquisa sobre a religiosidade dos adolescentes de periferia, falando sobre os conflitos, falando sobre as violências, né, nesse segmento, o que é que você buscava compreender? Olha, a gente buscava compreender o seguinte: será que esse adolescente que está vivendo num conflito constante, será que esse adolescente que, se esse conflito não for resolvido, vai traduzir em uma violência, será que ele tem um espaço para pensar no sagrado, no religioso, em Deus? Então isso me levou a pensar isso. Falei, poxa, eu quero ver se ele pensa, como é que ele consegue internalizar e como é que ele consegue isso na prática. Sim. Tem espaço para isso? Sim, no caso você falou, né, que na despedida você disse para um adolescente, vá com Deus, e ele respondeu como você comentou no primeiro bloco, eu quero saber onde ele está. Como se dá essa experiência religiosa nesses casos? Olha, eu acho que no caso aquele adolescente, ele estava dizendo que, ele estava gritando por socorro. Ele queria alguém que o ouvisse. Ele estava dizendo que, olha, se existe o sagrado, se existe Deus, eu não posso ficar nessa região, nessa situação. Então eu imagino que isso contribuiu para a gente ir atrás de algumas outras respostas com o objetivo de ajudar a ele, ajudar suas famílias, ajudar a sociedade, ajudar também os líderes religiosos, porque eu acho que os líderes religiosos algumas vezes estão um pouco meio perdidos. Na verdade, eles não estão sabendo trabalhar com os adolescentes. Eu tenho visto hoje, professor, as construções de algumas igrejas por aí, com muito respeito, com muita ética, e tem faltado em alguma das construções o espaço para que esses adolescentes também possam interagir. Algumas sim, algumas têm, não vou aqui citar nomes, né? Sim. Mas algumas religiões, elas não têm espaço, então esse adolescente vai procurar religião, vai procurar Deus, e aí só aquele culto, podemos dizer, coletivo, cadê aquele espaço que ele possa interagir, que ele possa ser ouvido, que ele possa ser trabalhado, que ele pode ser questionado os seus problemas e ter uma orientação? Na verdade, eu creio que está faltando isso. Então isso também me indagou, falou, poxa, eu quero conhecer esse adolescente, quero conhecer o seu lugar onde ele interage. Sim. Nesse caso, esse é um caso, mas sem dúvida sua pesquisa, você trabalhou com quantos adolescentes que você investigou? Nós fizemos uma pesquisa de campo com 39 adolescentes, do gênero masculino e feminino. Sim. 12 adolescentes de entre 12 e 13 anos, porque eu quis pegar também faixa etárias diferentes. 13, 14 e 16 e 17. Sim. E o que mais você ouviu sobre essa relação do adolescente de periferia em relação à religião, à experiência religiosa? Olha, eu ouvi uma coisa interessante, eles são seres religiosos. Nessa pesquisa, 96% disseram assim, nós cremos em Deus, nós cremos num ser superior. E nós temos essa prática, ora nós vamos na igreja A, ora nós vamos na igreja B, mas nós estamos à procura, nós queremos Deus. Um problema muito sério, não só para adolescentes, né, mas também é a questão da violência, seu trabalho aborda, não só os conflitos, mas também a questão das drogas. A nossa produtora, Viviane Rodrigues, ela foi conversar com o professor Luiz Flávio Sapori, professor da PUC Minas, e ele fala para a gente sobre essa questão do uso de drogas. Os jovens, majoritariamente, consomem a bebida alcoólica, melhor dizendo, seguidos da maconha, depois da cocaína em pó e mais adiante o crack, o êxtase, né, que são o portfólio de drogas, então, que está no nosso cotidiano. Então, o que mudou ao longo do tempo foi o tipo de droga dominante no consumo. Então, a maconha foi, durante boa parte do tempo, a droga ilícita mais consumida. A cocaína se disseminou muito nas décadas de 1980, 1990, e nos últimos 10 anos nós estamos assistindo a esse crescente, essa disseminação impressionante, epidêmica do crack, né, que é, digamos, a face mais visível desse problema na atualidade. Silas, eu gostaria de ouvir um comentário seu sobre esses dados que o professor Flávio Sapori trouxe. Né? Como é que está essa questão do uso de drogas? Olha, o uso de drogas entre os adolescentes ou com seus pares é algo
também notável em Belo Horizonte. Nós temos duas pesquisas muito atuais do CIA, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente de Ato Infrator, e lá não só corrobora com essa ideia do professor que ele já disse aí, mas é algo muito latente na vida desse adolescente. Nós temos números nessa pesquisa do CIA que aproximadamente 60% a 64% dos adolescentes fazem uso de drogas. E como ele classifica isso? Drogas no sentido de álcool, no sentido de maconha, no sentido de crack. Isso é uma realidade, tem aumentando. Essa pesquisa chega a dizer, professor, que 822 casos de adolescentes que cometem esses atos infracionais por causa, algum deles por causa das drogas, são atendidos por esse centro. Então isso é uma realidade no nosso meio. Sim. Agora, por que será que cresce o uso de drogas? O que leva a pessoa a fazer uso da droga? O professor Luiz Flávio Sapori, né, também comenta nessa entrevista com Viviane Rodrigues. A questão do acesso à droga, ou do porquê os jovens recorrem à droga, deve ser contemplada sob também diversos matizes. Em primeiro lugar, é preciso a gente entender que a droga não é necessariamente uma fuga da realidade. As pessoas necessariamente, ou a maior parte das vezes, não vão buscar na droga uma saída para angústias e tristezas ou depressões do dia a dia. Isso também acontece. Mas nós temos que entender que a principal motivação dos jovens para procurar a droga é o prazer que ela proporciona. Esse prazer pode vir na forma de ser uma droga estimulante, como a cocaína, ou pode ser uma satisfação de uma sensação de bem-estar, de tranquilidade, de relaxamento, que as drogas depressoras proporcionam. É o caso da própria maconha. Então, na verdade, a droga, nós temos que entender isso, é um produto prazeroso. E esse prazer que a droga proporciona, ele se casa muito com o perfil das sociedades modernas, né? Sociedades hedonistas, sociedades consumistas, materialistas, onde o individualismo moral, de alguma maneira, perpassou a sociedade de maneira intensa, nos diversos segmentos. Então, uma sociedade mais individualizada moralmente é também uma sociedade mais hedonista, mais consumista. E tende também a valorizar o consumo da droga. O consumo da droga passa a ser percebido como uma opção do indivíduo. O Silas, é curioso, né? Em geral a gente fala que a pessoa busca droga para fugir da realidade. O professor Flávio Sapori, trazendo algumas características da nossa época, fala da busca do prazer. A sua pesquisa chegou aos mesmos dados, à mesma perspectiva? Olha, nós não investigamos a situação das drogas com aqueles 39 adolescentes. Né? Embora fizemos uma pergunta. Nenhum manifestou. Não, fizemos uma pergunta, foi um questionário semi-estruturado, então dissemos a eles sobre o uso de drogas. Então, assim, uma grande maioria admite-se que bebe. Um grupo menor admite já ter experimentado maconha e crack, né? Um grupo menor, não é verdade? Agora, o que possa levar esse adolescente a fazer isso? Olha, o professor Sapori falou uma coisa importante, não é só a questão da fuga, mas a questão do prazer é algo que dá prazer ao adolescente. O adolescente vive de aventuras, então nós temos que pensar também a religiosidade, a religião que esses adolescentes praticam, tem dado prazer? Ou as drogas têm dado mais prazer? Políticas públicas em parceria com igrejas, instituições religiosas. Qual a importância de associar esses dois segmentos para o cuidado do adolescente? Professor, eu menciono no meu livro a rede do bem e a rede do mal. Não é que as drogas estão associadas completamente à rede do mal, mas a gente possa imaginar assim. Porque a minha convivência no Conselho Tutelar, eu tive relato de crianças, ou seja, nem adolescentes, que eles já eram colocados nas vilas para poder não fiscalizar, mas apontar quando vinha uma autoridade com um apito, né, na mão, e quando via a autoridade policial ou o policial chegando, ele dava um apito e de repente o policial pegava aquele moço, aquele menino,
aquela criança, e levava para o conselho tutelar e nós tentava aplicar alguma política pública. É isso que o senhor mexeu. E agora eu pergunto, o município não está preparado para a grande demanda que tem. As políticas públicas são interessantes, sim. As parcerias com as igrejas também são muito, muito interessantes. Eu fico a imaginar que se cada igreja pudesse fazer um pouquinho mais, ter um olhar mais voltado para a religiosidade e perguntar o que eu posso fazer, o que eu posso estender a minha mão para ajudar essa criança ou esse adolescente que está começando a mexer com drogas. Sim. Fica um apelo, né, resultado da sua pesquisa, em prol dessa parceria. É um apelo. Eu chego a dizer, o que nós podemos fazer? Nós podemos ouvir, ter uma oitiva boa, uma escuta interessante, mas só isso. Nós podemos fazer bons encaminhamentos, nós podemos fazer encaminhamentos a um conselho tutelar, nós podemos fazer um encaminhamento a um núcleo de um plantão social, ou seja, a igreja pode fazer esse primeiro acolhimento, sim, olhando para as necessidades desse adolescente, para fazer bons encaminhamentos para ajudar o adolescente e ajudar também a sua família. E a igreja, eu considero que as igrejas, as associações, todas, fazem parte da Rede do Bem. Pastor Silas Procópio, é um prazer recebê-lo aqui na TV Horizonte. Agradeço muito pela sua contribuição e eu acho que a gente fica aí com essa lição de casa, né? O dever de casa para cumprir em prol dos adolescentes. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare Conhecimento e Religião.